Eu vou convidar agora, pessoal, o Luiz Patrício. Ele é lá do setor de epidemiologia daqui da nossa Superintendência Regional de Saúde e vai apresentar para a gente o cenário epidemiológico da Covid-19. Pode ficar à vontade, Luiz. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigado pela indicação. Queria agradecer ao Rômulo, a Lidiane. Achei lindo, Lidiane, Gigliane, né? Atrás de você essas flores, demonstra delicadeza. E através de você, queria parabenizar e agradecer os outros palestrantes. Eu acho que o agente comunitário de saúde é um marco nesse enfrentamento. Nós temos que aproveitar o trabalho do agente comunitário de saúde para que a gente possa romper esse momento de crise, né? E aí fica meu abraço e a todos. Estão conseguindo ver minha apresentação, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho do cenário epidemiológico, e eu não posso falar do cenário epidemiológico sem apresentar um pouco de conceito, né? Primeiro, o conceito de saúde, né? Saúde não é só ausência de doença, a gente precisa de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, liberdade, acesso a serviços de saúde, que nos reflete como saúde. Então, todo esse imbróglio, né, que a gente chega nesse ponto. E aí, eu trouxe essa imagem de Joe Snow, que é um marco na epidemiologia, na pesquisa de cólera sobre a transmissão, que eu acho que envolve muito o trabalho do ACS, né, o agente comunitário de saúde, fazendo avaliação dentro de um mapa, aonde está meu risco, onde está menos risco. E aí, John Snow, acho que é importante, se vocês quiserem ver, tem um filmezinho dele bem pequenininho, que mostra no YouTube como é que funciona todo esse trabalho do John Snow. E aí ele mostra o risco para a cólera e a gente começa a sinalizar também como é que é essa análise de situação, que situação de saúde é essa que a gente se encontra, né? E aí o trabalho da agente comunitário de saúde é primordial. E aí, para a gente entender como é que funciona essa análise, a gente sempre vai configurar a análise em tempo, pessoa e lugar. Então, onde ocorreram os agravos, quem adoeceu, quando adoeceu, existe um grupo mais exposto ou mais vulnerável que vai ser a nossa ação. Isso é importante para o agente comunitário, para a atenção primária, ficar bem atenta a isso. Existem regiões mais atingidas, que a gente vai tentar demonstrar aqui. E aí, a epidemiologia tem esse papel de descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde, proporcionar dados essenciais para o planejamento. O Rômulo começou muito bem falando sobre isso. A epidemiologia tem essa função de ordenar o planejamento, para a gente não atravessar a rua com os olhos fechados e ser atropelados pela situação. Então, é a execução e a avaliação dos serviços das ações, identificar os fatores etiológicos de um início de uma doença. Então, isso é uma função essencial. E a epidemiologia vai ter ali como a vigilância, vai ter ali como coleta de dados. O agente comunitário de saúde participa ativamente da coleta de dados no trabalho dele. A gente coleta esses dados coletados, eles são processados. E aí eu vou mostrar para vocês que na Covid-19, a gente tem 2 sistemas de informações que vão processar esses dados. A gente junta na epidemiologia, toda uma equipe, né, que o Rômulo até falou, toda a nossa equipe, e ainda temos o apoio do FJF, não posso esquecer de falar da Nesca, que nos ajuda a analisar e interpretar esses dados. A partir dessa análise e interpretação, a gente traz no comitê, a gente chega lá e faz as recomendações de controle apropriado para a doença. A gente busca a promoção das ações, que também na atenção primária é muito importante. A gente avalia as medidas que foram adotadas e divulga novamente as informações, que é uma das funções agora, que é divulgar essas informações. Como é que funciona essa informação? Esse fluxo, ele é do SINAM, ok? E ele se aplica aos outros sistemas. Então, você tem lá a unidade de saúde, o SF, o hospital, o ambulatório, que preenche, na frente dos pacientes, preenche a ficha, ou digita essa ficha do SINAM, ou no ESUS, que eu vou mostrar para vocês do Covid. Vai para a Secretaria Municipal de Saúde, processa, vai para a região de saúde, que é o nosso caso, vai para a Secretaria Estadual de Saúde e mais tarde o Ministério da Saúde. Por isso que a gente sempre fala que tem um delay de informação, né? A informação do município, da unidade, ela é maior, ela é melhor do que lá no nacional, porque demora um pouco essa informação para chegar. Isso já é sabido, a gente já trabalha com isso há algum tempo. O que veremos nessa situação de saúde? É importante a gente entender o que a gente vai ver, né? Então, a gente vai ver medidas de incidência, e o que é incidência, né?
A incidência você tem o número de casos, você vai dividir pela população e multiplicar por uma constante. Nessa avaliação, a gente pegou o número de casos de Covid, dividiu pela população da nossa região inteira, a fim de conhecimento, é 689, a população da nossa Superintendência Regional de Saúde, 689.689 pessoas. Esse número a gente multiplicou por 100 mil nessa avaliação, mas vocês vão ver na internet, na televisão, alguns fazendo avaliação, por exemplo, por 1 milhão, não tem problema nenhum. E para que a gente faz isso? A gente faz isso para poder comparar, por exemplo, a per capita com Valadares. São municípios de tamanho diferente, mas a gente poder a mesma proporção. Para a gente poder comparar Brasil inteiro, a gente precisa estar nesse fator, porque um caso para o per capita, por exemplo, não é a mesma coisa de um caso para Valadares, né? Tem um significado, pode ser um caso, mas tem toda a diferença pelo tamanho, território da população. Pera, vocês pensem um pouquinho aqui, mortalidade e letalidade, que podem ser parecidos, né, no foco, que é a morte, o óbito, mas ele tem funções totalmente diferentes e leituras diferentes. Então, a mortalidade, assim como a incidência, que você tem o número de óbitos dividido pela população total, vezes 100 mil, que é aquela constante que a gente fala, né? A letalidade é diferente. A letalidade eu tenho o número de óbitos dividido pelo doentes, vezes 100. Então, a letalidade é sempre dividido por doentes. Então, o número de pessoas que foram notificadas interfere no meu resultado. Então, a subnotificação de casos automaticamente aumenta a minha letalidade. Por que automaticamente? Porque óbito ele é menos subnotificado do que casos. Então, quanto mais eu notifico, melhor fica esse dado. Acho que é importante vocês entenderem isso. E o outro é a taxa de ocupação de leitos, principalmente UTI. E por quê? Como a gente sabe, o Covid-19 ele traz para nós um problema de assistencial. Lembra? A gente sempre fala sobre isso, que o número de casos é muito grande, explosivo, né? Então, isso faz com que a gente precise ordenar a nossa situação de saúde, ordenar a situação de saúde, vai ordenar, como o Romulo falou muito bem, todo o arcabouço do sistema de saúde para se preparar para receber os pacientes e a gente não ter um caos, né? Literalmente um caos. Então, essa é a função desses indicadores. Então, como eu falei no começo, a gente tem 2 sistemas de informação funcionando para o agravo do Covid-19. A gente tem o ESUS-VE, que vocês, na prática de vocês da atenção primária, que é o corriqueiro, é o que vocês têm lá no sistema, que ele é para síndromes gripais, resumindo, casos leves. E a gente tem no outro sistema, que é lá no hospital, que são casos mais graves, o CIVEP-GRIPE, que é o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe. Esse sistema, o CIVEP-GRIPE, ele é responsável pelas síndromes respiratórias agudas graves, que é o quê? São os casos mais graves. Então, são esses 2 sistemas. Para vocês, é mais importante, em termos de conhecimento da atenção primária, o ESUS-VE, que é o sistema do ESUS, baseado na vigilância epidemiológica. A nível de informação, a superintendência também divulga os boletins, né, os informes. Mas se vocês entrarem no site coronavírus.saude.mg.gov.br e digitar /boletim, você tem acesso a todos os informes epidemiológicos e os boletins epidemiológicos e assistenciais do Covid-19 de Minas Gerais. Eu acho que é um fator importante de informações oficiais, né? Em tempos de muitos fake news na internet, na vida, busque informações oficiais, que isso é muito importante. Então, chegamos no cenário epidemiológico que estamos falando, né? Então, esse aqui é o cenário atual, do dia 7 de julho, tá? Eu ainda tenho que ressaltar que é dia 7 de julho. 7 de julho, por quê? O número, hoje, ele é muito fugaz, ele é muito rápido. A gente avalia, hoje, amanhã, o cenário é outro. Então, dia 7 de julho, corte temporal que a gente fez 7 de julho. 2.298 casos confirmados. Lembra que eu falei da incidência? Então, nesse caso, a gente fez uma incidência acumulada. Então, desde o dia 1º de março até hoje, a gente juntou todos os casos, fez uma conta por 100 mil habitantes, e a gente chegou a 333,2 casos para cada 100 mil habitantes. Lembra que eu falei que tem que comparar? Então, vamos comparar. Então, a gente vai comparar Minas e Brasil. Nesse mesmo período,
Minas tem 287,7 casos para cada 100 mil habitantes. Brasil, 451,8 casos para cada 100 mil habitantes. Então, automaticamente, a gente percebe que a nossa região tem um cenário pior do que Minas e melhor do que o cenário nacional. Mas isso nos aponta um farol. Opa, essa situação não está tão confortável assim. Lembra que eu falei da mortalidade e da letalidade? Então, a mortalidade é número de óbitos dividido pela população. Então, no dia 7, a gente tinha confirmado 96 óbitos. Ah, professor Luiz, mas a gente sabe que pode ter mais óbitos. Sim, eu vou até mostrar para vocês que a síndrome respiratória aguda grave tem mais óbitos que isso. E por que vocês estão finalizando 96? Porque existe um critério. Para se publicizar esse dado, a gente tem um critério muito bem elaborado. Porque fica na cabeça, se o médico colocou lá, óbito do Covid, é divulgado óbito do Covid? Não. Você faz a avaliação do óbito. A epidemiologia do município avalia esse óbito, ela passa para a nossa avaliação estadual, e essa avaliação feita vai confirmar ou não a existência do óbito. Então, todo óbito que você vê anunciando na televisão, na mídia, tantos mil óbitos por dia confirmados naquele dia, existe todo esse processo. Não é só estar na DO. Então, existe um processo lento. Então, atualmente, nós temos 96 óbitos. Isso representa 13,9 óbitos para cada 100 mil habitantes. Vamos comparar de novo? Nós temos Minas Gerais 6,4, Brasil 31,2. Olha como é que o cenário se parece lá na instância, né? Nós estamos com um cenário pior do que Minas, até mais do dobro. Nós temos um cenário melhor que o Brasil, né? Também menos da metade dos casos. É importante entender que nós estamos com um cenário de mortalidade pior do que Minas Gerais. Quem acompanhou o processo vendo que a gente vai piorando aos poucos, isso acende um farol. Lembra que eu falei da letalidade? A nossa letalidade está muito próxima do Brasil, que é 3,8%, Minas Gerais 2,1% e Brasil 4%. E a taxa de ocupação que eu falei. Nesse caso, gente, essa taxa de ocupação de 52% que eu estou apresentando para vocês são de leitos exclusivos COVID. UTI. Quais são esses UTI? A UTI do Hospital Municipal e da Beneficência Bom Samaritano. Tá? Lembra que eu falei da taxa de ocupação? Como é que faz a conta, né? O número de pessoas que estão ocupando os leitos, dividido pelo número de leitos, vezes 100. Então, a gente tem UTI específica COVID, que são esses 48 leitos. A gente tem 60% de ocupação, nesse momento, no dia 8 de julho. Aqui embaixo tem um outro gráfico. Esse outro gráfico, ele está falando também dos UTI não COVID. Então, UTI comum, né? Que a gente tem UTI geral. Essa UTI está com uma taxa de ocupação, por dia 8 de julho, de 82% de ocupação. Esse aqui é um outro cenário, que é a ocupação de leitos clínicos, não é o de UTI, leitos clínicos. Então, a gente tem 11 hospitais com leitos clínicos, 8 hospitais estão disponibilizando leitos para COVID, específico para COVID. Então, ele tem uma taxa de ocupação de 72,7%. Na última comparação do dia 21/6, a gente teve um aumento de ocupação de 11,7%. Isso é um dado muito importante. E nós temos o Hospital Municipal que está com 90% de taxa de ocupação de leitos clínicos específicos COVID. Então, é importante ressaltar essa nossa ocupação. Aqui você tem alguns hospitais que recebem pacientes da nossa região, e aqui a gente apresenta o hospital regional, que o leito COVID é 50% e o leito não COVID chega a 90% de taxa de ocupação dos leitos clínicos, não é o de UTI, que a gente apresentou UTI antes. Lembra que eu apresentei para vocês que nós tínhamos 2 sistemas de informações e 2 tipos de síndromes, as síndromes gripais, que a gente falou que são os casos leves, e a gente tem a síndrome respiratória aguda grave, que são os casos mais graves. Então, vou dar um panorama para vocês. E esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito de apresentar para essa situação, que ela demonstra claramente qual era a situação de 2019 para 2020 em termos de síndrome respiratória aguda grave. Opa, mas tinha Covid em 2019? Não, mas a síndrome respiratória aguda grave envolve, além de Covid, síndromes respiratórias causadas por influenza A ou B, por exemplo. Então,
outras infecções virais contam. Então, quando você vê que esse de verde, 2019, e esse de azul, são as notificações acumuladas de síndrome respiratória aguda grave para 2020, é perceptível como ela é crescente e ela é principalmente discrepante de um ano para outro. Automaticamente você consegue perceber que há um fenômeno diferente. Né? Não tem como negar a partir dessa avaliação desse dado, que é reflexo da internação. Aqui, dificilmente você vai ter um viés tão grande assim, porque o paciente foi grave para o hospital. Aqui é o número de casos de síndrome respiratória aguda grave, de 1º de janeiro a 8 de julho de 2020. Aqui você consegue ver em azul, os tracinhos azuis, né? As colunas azuis, o síndrome respiratória aguda grave, de laranja, o Covid-19. Então, você consegue ver claramente que a internação começa a aparecer confirmação de Covid no dia 9, e ela vem numa crescente. A linha preta, incidência acumulada de síndrome respiratória aguda grave, e aqui a síndrome respiratória confirmada por Covid. Então, a de vermelho vai crescendo também. E aí a gente vê um aumento importante e a gente ainda tem uma taxa enorme de síndrome respiratória aguda grave não confirmada. A gente tem que batalhar para confirmar, ou ela ficar o tempo todo como síndrome respiratória não especificada. Não sabe se é Covid, não sabe se é influenza, tudo demora 2 anos, etc. Aqui é um gráfico que mostra para nossas regiões. Nós temos aqui a região de Valadares, que é a maior região nossa, Mantenha, Esplendor, Santa Maria do Suaçuí, São João Evangelista, Peçanha. Repare, como nós temos aqui uma diminuição no número de casos em relação a essas duas regiões de Santa Maria e a bipolar São João, Peçanha. Repare que, ao mesmo tempo, a gente tem a incidência também que é bem menor nessas regiões. Qual o fenômeno? A gente não sabe por que essas regiões estão mais preservadas. Não pode ser subnotificação. A gente tem que ir verificar esse indicador, mas nos chama a atenção. Lembra que é para gestão? Então, a gestão, acende um farol. Vamos dar uma olhada nessa região, o que está acontecendo? Pode ser, sim, que a situação epidemiológica dele esteja melhor do que a nossa, na região de Valadares, por exemplo. Aqui é o perfil demográfico. Lembra que eu falei lá no começo de tempo, pessoa e lugar? Então, vamos caracterizar por pessoa. A gente vê que a síndrome respiratória aguda grave, ela toma importância acima de 60 anos, mas também acima de 40 e acima de 50 anos. Então, em sexo masculino e feminino, a diferença é bem pequena, é 54,3% do sexo masculino, 70% está acima de 50 anos de idade. Então, é um paciente que a gente vai ter que observar mesmo. A gente tem escolaridade, 58% de fundamental e analfabeto e 92% mora em zona urbana. Interessante esse dado também. Lembra que eu falei da letalidade? Essa aqui é uma letalidade diferente, é uma letalidade hospitalar. A gente avaliou cada hospital, como é que está o cenário de óbitos lá. Claro, gente, que a gente tem uma discrepância. Por exemplo, o Hospital Samaritano, o Hospital Municipal e a Unimed, eles têm um número maior de leitos de UTI, né? Então, eles recebem pacientes mais graves. Então, a gente tem uma média aí de 21,8%, que é a letalidade global, mas puxados, principalmente para o Hospital Municipal, quase 30%, e o Hospital Bom Samaritano, por 43,8%. Nos chama a atenção esse dado, mas existe algum viés nisso, porque o Hospital Municipal, o Samaritano, são hospitais que recebem pacientes mais graves, né? Então, automaticamente, vai ser uma letalidade maior. Olha que interessante. Caracterizar a síndrome em pessoa. Você vê nessas colunas em vermelho e rosa. Em vermelho é óbito. Em rosa é cura. A linha preta é a letalidade para cada faixa etária. Reparem como é crescente. 20% das pessoas acima de 40 a 49 anos morreram quando tinha síndrome respiratória aguda grave. 19,6% de 50 a 59. E 26,8% acima de 60 anos morreram quando contraíram a síndrome respiratória aguda grave. Então, esse paciente,
acima de 50 anos, acima de 40 anos, é um paciente que nos importa, né? Muito. Então, a gente falou lá da síndrome respiratória aguda grave, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes gripais. O que são essas síndromes gripais? Né? Então, a gente vê em azul essas barras, né? Essas colunas, em azul é os casos. Em laranja, a gente tem a incidência acumulada. A gente vê uma crescente dessa incidência acumulada através dos dias da avaliação. Então, é importante entender como a gente teve esse crescimento da síndrome gripais, que é notificado por vocês lá na atenção primária. Da mesma forma que a gente fez a síndrome respiratória aguda grave, a gente fez uma avaliação em lugar, né? E esse lugar a gente avalia ali, ó, Mantena, Valadares, Resplendor, São João Evangelista, Peçanha, Santa Maria, que da mesma forma da síndrome respiratória aguda grave, teve uma diminuição enorme do número de casos também nessas duas regiões que nos chamam a atenção. Aqui é os indicadores de mortalidade por síndrome gripal. Então, a gente tem óbito em vermelho por cada região. E a última barra é a síndrome respiratória na superintendência toda, tá? A letalidade em verde, a mortalidade em preto e a letalidade por Covid em amarelo. Se destaca essa letalidade em amarelo na região de São João da Evangelista, Peçanha, mas tem aquela coisa que eu falei lá no começo, né? Quando você tem um número menor de notificação de casos, qualquer morte fica aumenta muito, né? Então, é uma região que a gente tem preocupado, porque apenas 4 óbitos, e aí deu essa letalidade também. Será que é subnotificação? Provavelmente sim, né? A gente tem que estudar mais. Aqui são os profissionais de saúde que foram acometidos pelas síndromes gripais ou síndrome respiratória aguda grave com caso de Covid. Então, a gente tem um técnico auxiliar de enfermagem com 63 casos, 17% dos casos de Covid dos profissionais, o enfermeiro com 23,3%, o médico com 23,5%, o agente comunitário de saúde com 11,3% dos casos, são os profissionais que a gente está falando com eles, né? Então, existe um número de profissionais da agente de saúde que estão acometidos com a doença, que são expostos mesmo. O agente de saúde pública, 12,7%, o recepcionista, o dentista e as demais ocupações. Destaca-se a importância de profissionais de saúde nessa apresentação. Bom, mas era isso. Estou à disposição de todos para perguntas, dúvidas. Muito obrigado, viu?